Amém? Tem muita gente viajando, muita gente descansando no final do ano. É importante, é necessário, mas você está aqui e eu creio que Deus tem uma palavra para falar conosco nessa manhã. E se esse coração for uma terra sedenta, for uma terra que fala assim, fala comigo, Senhor, porque o que me sustenta na minha luta é eu saber que eu tenho um Deus presente em qualquer adversidade, né? Porque por lutas nós vamos passar, nós iremos passar por adversidades. Viver é um desafio grande, é ou não é? Depois dos 40, tudo fica mais difícil, gente. Você quer fazer exercício e as pessoas falam assim, vai devagar com o exercício, você não elimina a testosterona, um negócio complicando, né? Aí você quer fazer exercício, aí o cara fala assim, não, vai devagar, né? Mas a Bíblia diz assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, receberão um renovo do Senhor. Esse templo, esse tabernáculo que o apóstolo Paulo fala que às vezes ele vai passando pelas intempéries da vida, né? Pelas situações, mas existe um templo, um tabernáculo que ele se renova. E esse é incorruptível. Esse é eterno. Esse vai haver um dia que não tem mais choro, não tem mais dor, não vai precisar mais testosterona, nada disso. Está na bênção, firme e forte, né? E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Mas isso tudo começa em um lugar, quando nós encontramos o Rei verdadeiro das nossas vidas. E é dessa pessoa que nós queremos falar hoje. Tem um texto base que está em Mateus, capítulo 2, verso 2. Perguntavam, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Repita, por favor, depois de mim esse verso. 1, 2, 3. Quem fez essa pergunta? Os reis ou os magos, né? Eles viram uma estrela no Oriente e normalmente a estrela, ela se localiza onde? No céu. Eles não sabiam o que era, mas sabiam que tinha alguma coisa diferente acontecendo. E eles passaram a seguir essa estrela, até chegarem em Belém. Quando chegaram em Belém, Belém tinha muitas luzes. E lá também tinha o palácio de Herodes, que era a segunda construção maior daquele lugar. Quando eles chegaram naquele lugar, eles foram procurar Jesus aonde? Primeiramente falando, no palácio. E eles fazem essa pergunta para quem não tinha resposta, Herodes. Eles falaram assim, nós vimos uma estrela e estamos seguindo ela. Algum tempo, alguns historiadores falam que esses 2 anos que Herodes pediu para matar as crianças de 2 anos para baixo, alguns historiadores falam que esse seria o tempo que esses reis ou esses magos estavam seguindo a estrela. Mas isso escreva a lápis, a Bíblia não deixa isso claro, é como história que a gente está falando aqui. Mas existe algo verdadeiro, que esses reis chegaram até diante do rei Herodes e falaram assim, nós estamos seguindo uma estrela, nos informe onde é que ela está. O rei Herodes falou assim, por falar nisso, me deixa saber que eu também não estou sabendo de nada. Nós estamos vivendo nesse momento o Christmas season, né? Que é a época de festa do final de ano. E nessa época de final de ano há muitas luzes. Eu particularmente gosto dessa decoração que é feita nas ruas, nas casas, eu acho isso lindo demais. Eu gosto de cidade grande, gosto de coisa bonita, né? Vaquinha mugindo, pescaria, esse negócio não é para mim. Eu respeito todos vocês que gostam disso, mas eu não descanso com esse negócio, eu fico atribulado. Eu gosto de ir para
para o Town Center, eu gosto de ir para o lugar onde tem gente esbarrando um no outro. Falar, desculpa, tem gente aqui, está vivo, tal, aquele negócio. Esse sou eu, né? Mas, e existe nesse momento algo que muitas vezes a cultura insere nas nossas vidas, algo que nós aprendemos lá atrás, que o pai ensinou, que a mãe ensinou, que a sociedade ensinou, né? Que é a questão de celebrar algo que muitas vezes nós precisamos entender um pouquinho mais o que é que a gente está falando. Quando a gente fala Feliz Natal, quando nós falamos Feliz Natal para a pessoa, o que isso significa? Quando o americano fala para você Merry Christmas, né? Quando você está aprendendo inglês, você acha que ele está falando alguma revelação específica, né? Fala, o que esse cara está falando para mim? E a gente não entende muito bem. Feliz Navidad. Então, existe toda essa mistura, todo esse momento que está acontecendo, e que nós, como igreja, nós precisamos entender claramente quem nós somos para podermos nos comportar nisso daí. E termos a liberdade, né, de poder entender e respeitar cada posicionamento. A Bíblia diz que uns fazem diferença entre dias e dias. Outros, para todos os dias, eles são iguais. Então, o que come, não julgue o que não come. Você foi liberto por Cristo para viver assim. E para ser suporte e orar para que essa pessoa que ainda não recebeu o entendimento pleno, e essa pessoa talvez possa ser eu, orar para que quando a ficha caia, ela fala, cara, as escamas caíram. Porque muitas vezes nós seguimos algo que o homem colocou no nosso coração. E nem sempre o homem vai estar do nosso lado. Aí quando o homem sai, aquilo que eu estou fazendo por causa que eu recebi uma informação, eu deixo de fazer, porque foi só uma informação. A informação precisa formar em mim algo. Correto? Porque quando isso é formado em mim algo, eu sei como me comportar, eu sei como agir, e sei respeitar o meu irmão, para que a gente possa ter paz para andar juntos. Você entende isso? Isso é muito importante, porque senão a gente pega assuntos que são relativos e nós ficamos nos ferindo, quem faz, por que não faz. Isso não é aquilo que a palavra de Deus nos chama para ser e nem para fazer. Você foi chamado para andar em liberdade. Porém, na caminhada você vai entender que nem todas as coisas são lícitas, porque você é a noiva de Cristo. Você é a noiva separada, ataviada para andar por esse caminho. Amém? Então, Natal, o que significa Natal? Eu falei que muitas vezes nós falamos e respondemos, né? Feliz Natal, e você responde, Feliz Natal para você também. O que significa a palavra Natal? A palavra Natal significa nascimento, né? O dicionário fala assim, diz respeito ao nascimento natalício, dia do aniversário, do nascimento de qualquer indivíduo, relativo ao lugar que a pessoa nasceu, terra natal. No grego, que é o Novo Testamento, que a Bíblia foi traduzida, a palavra nascer, o Natal, significa, diz respeito ao novo nascimento, em um sentido espiritual, aquele que traz outro caminho, aquele que traz outro ao caminho da vida, converter alguém, a chance de recomeçar. Então, toda vez que a Bíblia fala Natal, ela fala de nascimento. E a Bíblia trata esse assunto como um novo nascimento. Quando Nicodemos, ele chega diante de Jesus e começa a tratar assuntos teológicos, porque quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Era alguém que ensinava em Israel. Era alguém que tinha capacidade de ensinar Israel. E quando ele chega e se aproxima de Jesus, o que Jesus apresenta para Nicodemos? Nicodemos, necessário é nascer, necessário é Natal, de novo. Então, essa história toda, que muitas vezes a cultura introduziu, que nós aprendemos na caminhada, e que a gente parece que é obrigado a fazer, porque se nós não somos obrigados, se nós não fazemos, parece que nós não fazemos parte da cultura, não fazemos parte do momento. Natal não tem nada a ver com isso. Você é livre em Cristo para poder entender essas coisas. Correto? Isso vai trazer paz ao nosso coração.
e nós nos amarmos da maneira que deve ser feito. Sem introduzir símbolos, sem introduzir uma cultura que muitas vezes parece que para a igreja dar certo nós temos que introduzir essas coisas. Essa é a época do ano onde as igrejas, mais enchem. Por quê? Porque é feito um apelo sentimental altíssimo. As pessoas muitas vezes estão longe da família. Existe aí uma falta, uma necessidade emocional que precisa ser suprida. Né? E aí se canta, se fala muita coisa. E no meio disso tudo se faz um apelo de salvação. A pessoa emotiva, com tantas necessidades, o que ela faz? Sem muito entender o que está acontecendo, ela se joga nesse caminho. Só que depois do 25 vem o 26, vem o 27, 28, 29, 30 e 31. E o ano novo começa novamente. Se não houver essa convicção no coração, a igreja que está cheia, no começo do ano, o que acontece com ela? É necessário nascer de novo. E essa convicção somente o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração. Nós vamos celebrar o 25? Claro que sim. Porque Ele é Senhor do 25, do 26, do 27, do 28, do 29, do 30 e do 31. Todos os dias, a Bíblia diz assim lá nos Salmos: esse é o dia que o Senhor, alegremos e celebremos nele, todos os dias. Né? Então é importante nós entendermos isso, muito importante. Amém? Aí fala assim, mas eu recebi um presente no dia 25. Se você não quiser, dá para mim. Se eu não gostar, eu troco e pego alguma coisa que me agrada. Porque eu sou meio chato com presente. Já vou falando, porque se você me der alguma coisa e você não me viu usando ainda, eu já consagrei ao Senhor, está nas mãos do Senhor, entreguei como oferta aceitável ao Senhor. A minha esposa já parou de comprar presente fazem 20 anos. Então, assim, com muito amor, né? A gente está junto nesse processo. É a esquisitice do homem, isso é coisa do homem. Esquece, isso é o homem, entendeu? Tem nada a ver com... Tem 3 fatos que eu quero pontuar com vocês. O primeiro, Jesus nasceu e habitou entre nós. Comece a escrever, por favor. Fato muito importante, que Jesus nasceu e habitou entre nós. João 1,14 fala assim, o verbo se fez, e o que aconteceu? Habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso é importante entender isso, porque a tua vida foi marcada por esse evento. A história da humanidade foi marcada pelo nascimento de, não por uma festa, foi marcada pelo nascimento de Cristo. Podemos fazer festa por causa disso? Sim, mas façamos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias é culto em nós, é adoração em nós. Todos os dias. Não é necessário uma data específica, porque Ele veio habitar em nós. Cristo em nós. No Velho Testamento, para as pessoas cultuarem a Deus, elas tinham que se deslocar até o templo, até Jerusalém. Agora, onde você anda, você é o templo de Deus, e esse lugar é lugar de adoração, é lugar onde Deus fala com você. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Isaías 9,6 fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e sobre seus ombros estava o governo, dizendo, Deus forte, poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, é Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Isso é possível porque Ele nasceu, se tornou homem. O Deus Todo-Poderoso se tornou homem e como homem habitou entre nós. E quem estava relatando isso, falou que vimos a glória dEle. Vimos a glória dEle como a glória do unigênito do Pai. Mas hoje Ele não é só o unigênito, Ele é também o primogênito de uma nova raça. Você antes não era povo, mas agora você é raça eleita, você é sacerdote real, nação santa que o Senhor separou para habitar em nós. Quando Deus quer agir na terra, sabe quem Ele vai usar? Fala myself. Porque você é templo de Deus, você é as mãos de Deus aqui na terra. Você é os pés de Jesus aqui na terra. Quando Ele quer levar a igreja para algum lugar, quem que Ele vai mover? Nós, você. Isso é lindo demais.
Segundo fato importante, a Bíblia não relata a data específica, mas dá toda a importância para o nascimento dele. Se a gente for analisar, a gente vai ver que provavelmente 25 de dezembro não foi a data pelo qual Jesus nasceu. Não se decepcione comigo, porque a Bíblia fala isso. Provavelmente Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, que é o mês de setembro e outubro. É onde se celebrava a festa dos tabernáculos. E é onde exatamente o Deus vivo veio tabernacular em nós. A Bíblia é linda. A Bíblia é linda e cheia de detalhes. E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a entender que Deus ele é muito intencional em tudo que Ele faz. Tem um propósito específico. Por isso que Ele te criou com um propósito específico. Você é a obra de Deus. E nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar para Ele, porque Ele é que vai dar sentido para nós no 25, no 26, no 27, qual seja o dia. Outro fato muito importante que nós precisamos trabalhar é que Jesus não é mais um menino. Ele cresceu. Se tornou homem. Como homem, ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Morreu pelos meus e pelos teus pecados. Porque o rei, aquele rei que estava passando por esse processo, muitos não reconheceram, porque Jesus, rei, veio estabelecer o governo de Deus aqui na terra. Mas para ele estabelecer o governo de Deus aqui na terra, primeiro ele precisava comprar todos nós, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então o rei Jesus veio morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos fazer parte dessa raça eleita. Morreu, mas ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo, porque Ele é o príncipe da vida, Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ressuscitou, e ao ressuscitar desceu até o inferno, pegou das chaves da mão do inimigo e desfilou no seu desfile, triunfou sobre todo principado e potestade. Jesus hoje não é somente um homem, Ele é nome acima de todo nome. Ele é rei de reis e senhor dos senhores. E a Bíblia diz que um dia todos vão chegar diante desse rei, vão olhar para ele e vão reconhecer. Mas o grande desafio é nós reconhecermos esse rei em vida. Hoje ele reina, hoje ele está neste lugar. Hoje eu preciso dobrar minha língua e confessar com a minha boca: tu és rei de reis. Realmente o Senhor é o Senhor da vida. Então, esses três fatos é importante nós entendermos para nós entrarmos na palavra. Por quê? Porque, primeiramente, Jesus nasceu, isso fez toda a diferença. A Bíblia não relata uma data específica. E o problema é que tem muita gente de peso ensinando nas redes sociais coisas que a Bíblia não nos ensina, não nos dá base para falar. É assim que faz. E aí o que acontece com a igreja fica confusa, sem saber o que faz. Comemora ou não comemora? O que eu faço? Eu canto, eu danço, o que eu faço? Seja livre, mas eu te peço algo: cheque as Escrituras, estude as Escrituras, porque são elas que vão te revelar o caminho que vai te levar ao verdadeiro rei. Quando você encontrar esse rei, ele vai te trazer convicção. E você vai ouvir muita coisa, mas o teu coração tem uma convicção. E é isso que vai fazer a igreja nesses últimos tempos estar firme. Não permitir que ela venha se corromper, não permitir que ela venha esfriar o amor dela, porque no coração da noiva tem uma palavra do noivo. Isso é muito importante, isso é necessário. E por último, o nosso Jesus, que se tornou homem, que veio como uma ovelha, foi ao matadouro como ovelha muda, agora ele é o leão da tribo de Judá. Ele não vai voltar mais como ovelha. Ele vai voltar como aquele que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, soberano sobre toda a terra. E é desse rei que nós estamos falando nessa manhã. Não é alguém que vai dividir o lugar dele com uma outra figura mitológica. Não é isso. Nós não precisamos dar um espaço na igreja para uma figura mitológica,
para que a gente atraia as pessoas. O que continua salvando, o que continua salvando, o que continua salvando é Jesus, é Ele que transforma, é Ele que nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele e fitar sobre Ele os nossos olhos e não agregar coisas para chamar a atenção das pessoas. O que chamava a atenção era quando as pessoas olhavam para Jesus e falavam: verdadeiramente tu és o Filho. É isso que precisa. É isso que nós precisamos. E para ganhar vida, para ganhar almas, nós precisamos ter a sabedoria para entender qual o equilíbrio? Claro que sim. Nós não somos rígidos. Nós não somos rígidos. Nós queremos ganhar almas para o Senhor. E o apóstolo Paulo fala assim: às vezes eu me faço até de fraco para poder conquistar, ganhar. Correto? Você está firme? Conseguiu entender essa introdução? Ou está confuso? Se quiser, a gente começa de novo. Vou lá no começo, encontrando o rei. Não vou fazer isso não. Qual é o caminho que nos levará, ou que nos leva ao Rei Jesus? Pega o seu boletim e a gente vai fazer uma leitura. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos o quê? Adorá-lo. O rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam. Quem estava respondendo aqui? Quem ensinava em Jerusalém? Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Verso 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Glória a Deus. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vá informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisam-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheu-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua casa ou à sua terra por outro caminho. Põe a mão sobre esse trecho aí, é a palavra de Deus, e fale assim comigo: Senhor Jesus, extrai dela aquilo que eu preciso ouvir. Unge os meus ouvidos com discernimento espiritual, para que eu possa compreender, e a minha mente, para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor quer falar. A tua palavra, ela é poderosa, no nome de Jesus. Primeira coisa que nós podemos aplicar e extrair nesse texto: precisamos entender e precisamos receber uma visão. Escreva aí: visão. Esses homens, eles viram uma estrela no céu. Eles viram algo diferente. E a partir desse momento, eles passaram a seguir essa visão, essa estrela. Muitas vezes, nós passamos por lutas aqui na terra. Ou não passamos? E não estou afirmando, mas eu, como ser humano, na maioria das vezes eu busco respostas aonde? No meio dos meus relacionamentos. Toda a resposta que eu preciso, toda a resposta que você precisa, ela vem do alto. A Joyce tirou uma parte da minha pregação, o salmo que ela leu, Salmo 121. O que é que ela falou? O salmista passando por lutas, por adversidades, o que ele faz? Eu elevo os meus olhos. Elevar os olhos para os montes é tirar da visão mediana.
Eu não estou mais olhando no parâmetro natural. Eu estou olhando para onde? Para cima. O problema é nós recebermos e termos uma visão que vem do alto e continuarmos olhando só. Passo por uma luta, eu acho que é o advogado que vai me dar a resposta. Passo por uma adversidade, eu acho que é o médico que vai me consolar. Médico aqui nos Estados Unidos, eles são cruéis. Eles projetam o pior para te animar. Mas se eu elevo os meus olhos para os montes, eu sei que de lá me virá o socorro. Não é muito importante nós recebermos uma visão. Por quê? Porque sem visão, o povo se corrompe, não sabe para onde vai. Por isso que é necessário ensinar o caminho aos filhos para onde eles devem andar, porque eles não têm visão. Criança não tem visão. Fala baixo. Eles só olham para baixo. Se pede para arrumar a cama, ele entra, arruma a cama e o lado é Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. E o caos estava instalado naquele quarto. Aí você volta e fala, filho, e aquele negócio, meia no chão, tal. Você não pediu para arrumar a cama? Quando eu não tenho visão, eu só faço o que os outros me pedem. Isso é problema porque isso não traz convicção ao meu coração. Tem que amar a tua esposa. Eu falo, vou ter que amar porque o pastor pediu, né? Senão o chato vai vir aqui em casa de novo. Eu não aguento mais tomar café com esse homem. Quando falo em tomar café, me dá até um... Vocês precisam cuidar dos pastores de vocês. Os cabelos já foram. Né? Mateus 2:1 fala assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Verso 2, perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele, a estrela no Oriente, e estamos aqui para quê? Para adorá-lo. Quando Herodes ouviu isso, ele entrou em... Porque rei que está no trono não quer sair de lá, correto ou não? E esses reis foram procurar o rei Jesus aonde? No palácio. Eles tiraram os olhos da visão, tiraram os olhos da visão. E começaram a andar pelos conceitos humanos. Isso é perigoso demais. Aquilo que você demorou uma vida para construir, se você tirar os olhos de Jesus, em um mês você é capaz de destruir tudo. Porque você começa a andar pelos conceitos humanos. Conceitos humanos, eles são terríveis. Ele fala assim, você não precisa amar tua esposa tanto assim, porque ela também não é tudo aquilo que você ora também não. Conceitos humanos. Mas o conceito de Deus é, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a visão dos céus. E é essa visão que eu preciso seguir. Chatice todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Chato todo mundo é. Tem uns que são mais. Que entraram na fila 2 vezes. 3. E outros não tinham muita coisa para fazer. Entraram 4. Esse só o sangue com jejum e oração. Né? Então é muito problemático a gente começar falar que tem uma visão, mas andar em cima de conceitos humanos. Usar o nome de Jesus para dizer aquilo que ele não disse. Se nós estamos andando pelos conceitos humanos, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos voltar os nossos olhos para onde? Para Cristo. E continuar a caminhada, porque não é difícil nós perdermos ou tirarmos os olhos dele. É uma luta, é você perder o controle da situação, que os nossos olhos são como os de Pedro. Os olhos estavam em Cristo, firme, andando sobre as águas. Vento soprou. Tempestade começa a acontecer. Pedro olhou para onde?
para a situação. Tirou os olhos de Cristo e afundou. Mas graças a Deus, que a Bíblia diz assim, imediatamente Cristo o resgatou. Né? Secou o cabelo e fala para ele assim, homem de pequena fé, por que você duvidaste? Eu creio que Pedro, isso sou eu falando, a Bíblia não diz, é porque eu tirei os olhos de você, Jesus. Me ensina a andar com os olhos postos em ti. Então, em primeiro lugar, para a gente trabalhar essa palavra, é necessário nós recebermos isso no nosso coração. Aquilo que nós ensinamos, se não tiver pela palavra, se não for a palavra, vem até nós e fala assim, isso não é Bíblia, Marciano. Não é Bíblia. Isso é conceito humano. Mas se é o conceito da palavra de Deus, se submeta. Não porque eu estou falando, porque o pastor Márcio está falando, ou qualquer que estiver ensinando, mas porque isso vai fazer bem para você. Isso vai curar a tua alma. Isso vai te dar visão para você andar no meio da adversidade, no meio das trevas. O que fazia o povo de Deus ser bem-sucedido? Era uma coisa só. Não parava de andar no meio das adversidades. Por que Josué e Caleb não parou de crer no meio do deserto? Uma geração inteira, 2 somente conquistaram, porque não permitiram e não tiraram os olhos de Cristo. Ele falou, ao seu tempo, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao seu tempo ele vai vir ao meu encontro. Espere, se demorar, não vai demorar, ela vai acontecer. Essa é a palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. A igreja que vai passar por esse momento de luta, de adversidade, esse tempo dos últimos tempos que é tão difícil, é a igreja que tem essa convicção no seu coração, que está plantada nisso. 2, uma vez que eu recebo a visão, agora eu preciso estar apto para quebrar paradigmas. O que é paradigmas? Paradigmas é aquilo que a mente humana não consegue conceber. Deus pede para Noé construir uma arca quando? Até onde o homem entende, barco é para estar onde? Na água. E depois que você compra um e bota na água, você entende a besteira que você fez. Ele não é barco de vela, não. Ele precisa de gasolina. E muita gasolina. Aí você se arrepende. Aí você tem 2 alegrias. Uma quando você compra, outra quando você vende. Fala, ufa. Quebrar paradigmas é aquilo que a mente humana não consegue conceber. Fazia sentido para Maria, quando o anjo fala para ela assim, você vai ser mãe, Maria. E Maria começou a fazer uma conta na cabeça dela. Fala assim, mãe, até onde eu entendo aqui na minha terra, precisa de um homem e de uma mulher, para que o fruto nasça. Uma pergunta. Maria falando, né? Eu sou virgem e não tenho relacionamento nenhum com homem nenhum. O que é isso daí? Fala paradigma. Ela não conseguia entender aquilo que Deus estava tentando explicar para ela. E tem muita coisa que Deus fala conosco e bate. Por quê? Porque se não quebrar paradigma, não entra. Aí o anjo responde, fala assim, aquilo que virá sobre você é o poder do Espírito. Ele te envolverá e vai gerar em você esse menino. Aí o que ela fala? Paradigma, eu extraio você da minha mente. Que se cumpra em mim o teu querer. E José? Você que é casado, fala amém. Imagina. É muito complicado isso. José estava tão cansado que foi dormir. Dia complicado. Melhor coisa para fazer quando o dia é complicado é o quê? Vai dormir. Fala, se quiser falar comigo em sonho, fala, mas me deixa quieto aqui. Aí o anjo apareceu para José. E fala assim, José, deixa eu tirar um paradigma na tua mente. O negócio de Maria é negócio sério, José. Maria é coisa séria. É fruto do Espírito Santo. Se tem uma pessoa que eu gosto na Bíblia, é esse tal de José. A Bíblia não fala muito dele, não. Mas para mim ele é um homem de Deus. Comparado aos grandes heróis da fé. Não está lá na galeria da fé, mas para mim ele é. Para mim.
Por quê? José se levanta, vai até a casa de Maria e fala assim: entendi. Deus tirou um paradigma, quebrou um paradigma da minha mente, e agora eu vou conseguir andar no propósito que Deus tem preparado. Se José não quebra aquele paradigma que o ser humano tinha, que como ser humano ele tinha, ele não conseguiria cumprir o propósito. Olha como é importante nós entendermos isso daí. E tem paradigmas que me paralisam. Por quê? Se eu não quebrar o paradigma, se eu não conseguir extrair isso, essa mente, essa concepção que eu tenho, a palavra que vem de Deus sobre a minha vida, ela não entra no meu coração. Aí, ao invés de acolher Maria, o que eu faço com ela? Eu separo de Maria. Porque existe um paradigma no meu coração. Correto? Então, coloca a mão sobre tua cabeça assim. Fala assim: Deus, extrai de mim todo o paradigma, no nome de Jesus. 1 Coríntios 1:27 fala assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Eles receberam uma visão, eles quebraram o paradigma, mas eles não tinham conhecimento da palavra. Visão sem conhecimento da palavra é problema demais. Eu preciso ter visão, mas essa visão tem que estar calcada, tem que estar alicerçada na palavra. Toda visão que não tiver palavra, saia fora. É onde as heresias acontecem. Deus falou comigo, ok, e a palavra? Não, essa é uma revelação minha. Pode sair correndo. Enquanto você tem perna, corra para longe. Porque a Bíblia, em momento algum, trata a revelação dessa maneira. Toda visão ela está calcada em cima da palavra, porque a visão ela é extraída da palavra. Ela é tirada da palavra e revelada ao homem. Essa é a verdadeira visão. Essa é a verdadeira igreja que Deus quer construir conosco. Isso é encontrar o verdadeiro rei. Nós precisamos voltar para isso daí. Se for necessário andar um pouquinho mais devagar, vamos andar um pouquinho mais devagar, mas voltados para a palavra. Para aquilo que está sendo falado, vamos checar, vamos analisar, vamos entender, porque uma vez que nós entendermos isso daí, isso vai nos dar capacidade de nós compreendermos a palavra de Deus. Miqueias 5, 2-4 fala assim: mas tu, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador ou governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade no nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Paz. Eu preciso receber visão. Eu preciso aprender a quebrar paradigmas. Eu preciso conhecer a palavra e eu preciso obedecer a palavra, que é o terceiro ponto. Escreva aí. Mateus 2,4, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Quem estava direcionando onde Jesus iria nascer? Quem era? Pode falar. Não. Nesse contexto, quem estava falando era quem? Ele chama os mestres, os fariseus, e perguntam para ele onde é que Jesus deveria nascer. E eles sabiam responder onde é que Jesus iria nascer. Sabiam. Receberam a visão. Mas não obedeciam àquilo que a palavra direcionava. Conhecer
não é sinônimo de obediência. São duas coisas extremamente diferentes. Estava saindo de casa hoje, aí eu estava preparando o cabelo, e aí o Leve falou assim, pai, tem que estar 9h30 na igreja que eu vou estar na salinha hoje. Isso já era 8:45. Eu falei, filhos, devia ter me avisado antes, né? Mas tudo bem, fica pronto que a gente vai dar tempo. Aí eu me aprontei, ele estava vendo o jogo. Aí eu passei por ele e falou, filho, você tem que estar 9h30 na igreja, correto? São 9:05. Se a gente não sair, não vai dar tempo de chegar no horário. Eu falei, não, pai, tá bom, tudo bem. Eu informei ele. Ele sabia o que tinha que fazer ou não sabia? O que ele fez? Continuou sentado, vendo o jogo. Eu falei, eu posso sentar e chegar atrasado juntamente com ele, e dar uma lição a ele e me colocar numa disciplina enorme, ou eu posso dar uma ajustada no irmão. Eu ajustei. Porque muitas vezes Deus fala assim, levanta, filho, do sofá, pare de ver o jogo, vou mandar. A gente fala o quê? Sim, Senhor. Aí ele sai e a gente fica sentado. Conhecer, saber o que a palavra diz, não é sinônimo de obediência. Mateus 2,4 fala assim, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor de todas elas, tal. Tem 3 figuras aqui importantes. Herodes é aquele que tem poder. E a única coisa que ele faz com o poder é manipular os outros. Ele usa o poder para seu próprio bem-estar. Os religiosos ensinam os outros o caminho que eles devem andar, mas eles mesmos não são transformados por um princípio, eles não obedecem. Os magos, aqueles que não conheciam, eles viram a estrela, receberam o conhecimento, receberam a revelação e passaram ao quê? A obedecer. E por isso foram transformados. Tem uma frase aí que fala assim, conhecimento da Escritura traz revelação que gera obediência. Isso é algo que tem que ser trabalhado em nós. Nós não somos obedientes. O conceito humano não é um conceito de obediência. É um conceito de deixar para lá. Se eu conheço a palavra e eu falo que tenho uma revelação, não tem como negociar a obediência. Sou profeta de Deus, que bênção. Profetizo para os outros. Mas e você, filho, você é obediente? Por isso que eu não me impressiono com pessoas que ensinam. Por quê? Porque muita gente tem conhecimento, gente. Agora eu quero saber como ele trata a esposa dele. Eu quero saber como ele trata os filhos dele. Eu quero saber como ele trata as ovelhas dele na crise, na luta. Aí, o meu ouvido vai começar a abrir para escutar. Porque o conceito do ensinamento, ele é bem-vindo sempre. Mas Jesus fala assim, que nós precisamos ensinar com a vida. E isso é muito importante, porque toda essa revelação, todo esse conhecimento de Deus deve nos levar à obediência, não tem jeito. É princípio que Deus espera encontrar em nós. 4, entregar o melhor. Mateus 2,11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. O que é entregar o melhor? Quando a gente fala em entregar o melhor, o que você entende com isso? O que é o melhor? Fala primícias. Quando Deus quis entregar o melhor dele para nós, para nos resgatar, o que ele entregou? O Filho, o que ele tinha de melhor. Deus não espera que seja diferente conosco. Quando nós nos aproximamos para adorar a Deus, Ele não espera uma adoração perfeita.
nem imperfeita. Ele espera que você entregue o seu melhor. Eu me agrado porque o melhor não é muito nem pouco, o melhor é tudo. Fala, o melhor não é muito nem pouco, é tudo. Se eu vou quebrar o vaso de alabastro, eu entrego todo ele. E amanhã? Amanhã o meu Deus proverá o amanhã. A Bíblia fala de uma história que as pessoas começaram a entregar ofertas ao Senhor. E quando nós entregamos oferta ao Senhor, nós precisamos entender uma coisa, que Ele está presente, é Ele que vê, senão não é a nós que vocês estão entregando, é a Ele. Cabe a nós a responsabilidade de administrarmos bem aquilo que chegou às nossas mãos. E a Bíblia fala que muitos daquilo que sobrava, entregou. O que eu estou falando para vocês está em Marcos 12, 42. E Jesus, ao aproximar-se de uma viúva pobre, ela entrega uma pequena moeda. E Jesus fala assim, para, esses estão entregando daquilo que sobra, mas essa mulher está dando tudo o que ela tem. Tudo é isso, entregar tudo. Aí você fala assim, mas eu não tenho muito conhecimento. O conhecimento que você tem, entregue. A Bíblia nos chama para adorar a Deus com todo o entendimento, todo o coração e toda a nossa alma. Tudo. Deus, Ele é um Deus de primícias. Você espera receber as primícias de Deus? Você quer que Deus derrame as primícias de Deus sobre a tua vida? Ele já derramou há 2000 anos atrás. Ele já entregou, Ele já te abençoou, Ele já fez isso. Qual é a melhor parte do dia, onde você está mais inteiro? Onde você está ali, você está acordado? Qual é a melhor parte do dia? Você precisa se conhecer. Você vai orar meia-noite. Onde você está só a capa do profeta. Aí você começa, Pai, que estás no céu e eu aqui na terra cansado. Eu começo essa oração, mas não sei nem se vou terminar. Com gemidos inexprimíveis, você recebe ela. No nome de Jesus. Você está entregando para o Senhor o melhor? Mas Deus conhece meu coração. Claro que conhece. Aí Deus quer falar com você. Se você não receber sonhos e revelações, como é que vai ser? Entregar o melhor. Um tempo de oração de qualidade. Não estou falando em tempo longo, estou falando de qualidade. Onde você fala e você ouve. Leitura bíblica, primícias. Nós estamos começando mais um ano, 2020. Você está feliz com 2019? Tudo aquilo que Deus fez na tua vida, você está contente? Glória a Deus. Mas você acha que Deus tem mais? Claro que tem. Comece a estabelecer isso na sua vida. Estabeleça princípios de primícias, de primeiro, de coisas primeiras. Agrada-te do Senhor em primeiro, e Ele vai satisfazer desejo do teu coração. Primícias, coisas primeiras. Deus, Deus nunca tirou segundo lugar em nada. Tudo que Ele participou, Ele is the champion. Ele é o campeão em todas as coisas. Nenhuma batalha Ele perdeu. Nenhuma. Ele quer fazer que você seja mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa entender que eu preciso ter um relacionamento de primícias, das coisas primeiras, de voltar ao primeiro amor, de ir para um tempo de oração, onde eu escuto a voz do Senhor. É isso que mantém o nosso coração aceso. É isso que nos faz diferentes. 5. Tem uma frase antes de entrar no 5. Precisamos aprender a dar o melhor a quem nos deu tudo. 5. Ter revelação divina. Mateus 2,12. Tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O Evangelho é isso, você está andando em uma direção. Quando você encontra a revelação, quando você encontra Cristo, o que acontece? Muda! Muda! O Evangelho verdadeiro é um Evangelho de transformação.
Aí se fala, Marciano, e você? Até hoje eu preciso mudar. Porque andar com Cristo é uma novidade de vida. A revelação que você tem que mudar a sua vida. Não tem como negociar isso daí. Quando Pedro prega o primeiro sermão dele depois do Pentecostes, e acontece aqueles sinais maravilhosos, o que o povo fala primeiramente? Não é esse Pedro que andava com Jesus? Porque o que eles viam em Pedro? Uma transformação. E dessa porta estreita não passa ninguém. Ninguém. Porque eu preciso passar pelo processo de metamorfose, que é o processo de transformação. Eu preciso deixar de ser semelhante a mim mesmo e me transformar semelhante a Cristo, porque eu encontrei Ele. Paulo, quando encontra Cristo a caminho de Damasco, o que acontece na vida de Paulo? Aquele que perseguia agora passa a ser aquele que prega, aquele que anuncia Cristo, aquele que fala que Cristo morreu, mas ressuscitou. Quem escutava Paulo pregando, o que acontecia na cabeça das pessoas? Não é uma transformação? Eu sei que Deus tem feito uma obra linda na sua vida, mas não paralise aquilo que Deus quer continuar fazendo. Não se torne uma pessoa rígida. Porque o processo de transformação é até que todos nós chegamos. O apóstolo Paulo, que escreveu um terço do Novo Testamento, fala assim, eu não julgo ter chegado lá, nem eu. Eu não sei vocês. Talvez aqui tenha alguém que já chegou lá. Nos ensine o caminho. Mas o apóstolo Paulo fala assim, eu continuo esmurrando o meu corpo e a minha vontade para eu continuar nesse caminho, para chegar lá. Lucas 2:26, foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão que está falando aqui. Sem revelação divina, o Evangelho vira uma religião a mais. Um rito, um processo mecânico. Se eu não consigo receber revelação o que é? É que Deus destampe, é que Deus mostre aquilo que está escondido aqui. Quando a revelação da palavra acontece na tua vida, o que você passa a ter? Você passa a ter visão, você quebra paradigma, você conhece e obedece, você consegue quebrar teu vaso de alabastro e você tem direção para onde você está indo. Se alguém te oferece um atalho, você fala, muito obrigado, eu estou indo para lá. A revelação é isso. E sem revelação, Provérbios fala que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Deus tem nos dado, pela graça dele, um caminho que nós devemos trilhar. E esse caminho é fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. Onde eu preciso me tornar um sacerdote. Eu só vou entender essas coisas se eu me tornar alguém que me relacione com ele. Porque eu preciso ouvir isso dele. Para que não fique só um conceito humano sendo falado anos após anos. E a minha casa precisa ser uma extensão da igreja. Onde Cristo, tudo aquilo que ele vai fazer, começa dentro da sua casa. Eu costumo dizer que a casa é o laboratório da vida. Verso 6. Quebrar pactos anteriores. Mateus 2:7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Verso 8, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisam-me para que eu também vá a adorá-lo. Mentiu. Tinha um tio que falava assim, mentiu para o tio, né? Quebrar pactos antigos. Quando nós encontramos Cristo, a velha natureza, aquilo que aconteceu de pecado no passado, é quebrado pelo sangue de Cristo. As algemas que nos prendiam, diz Isaías 61, que ele quebrou. As cadeias que nos colocavam presos, as portas foram abertas.
E os pactos do passado foram quebrados porque hoje nós nos tornamos aqueles que anunciam a Cristo ressurreto. É necessário quebrar pactos do passado. É necessário quebrar a concepção que nos paralisa muitas vezes, que é a mente humana, que quando chega diante das adversidades fica presa, porque está presa em pactos do passado. Aqui, eles fizeram um pacto com Herodes falando assim, nós vamos lá. E quando nós o encontrarmos, Herodes falou o que para eles? Voltem para me avisar. Eles estavam colocando em risco a vida deles, gente. Herodes era um ser extremamente violento e uma pessoa totalmente ruim. Muito, 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 muito. Mas eles encontraram o rei. Eles encontraram o rei. E agora eles quebram os pactos do passado porque fazem um novo pacto com esse novo rei. Os pactos do passado só podem ser quebrados quando nós fazemos um novo pacto com esse verdadeiro rei. Eu estou encerrando, queria chamar os meninos do louvor, venha para cá. E onde tudo isso canaliza, o funil disso tudo é o ponto 7, mudar de rota. Mateus 2,12, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua casa por outro. Como é que eles retornaram para a sua casa? Por outro caminho. E qual é esse caminho? Olha aqui para mim aqui. Os meninos, eu sei que eles fazem um movimento e os meninos do louvor têm uma unção especial. Mas olha aqui para mim, eu estou encerrando. O que significa voltar para casa por outro caminho? Quantas vezes nós viemos para cá e voltamos para casa pelo mesmo caminho? A mudança de rota acontece quando eu estou apto a entender que existe um novo caminho que eu preciso trilhar. Qual é esse caminho? A gente vai aprendendo. Mas eles não voltaram para Herodes. Eles seguiram a orientação de Jesus. Cara, eu acho isso lindo demais. Lindo demais. E eles são usados, esses magos, o Senhor os usa como exemplo para nos ensinar que somos povo de Deus. Existe algo que Deus quer trabalhar nos nossos corações. O verdadeiro Natal é esse, onde nós encontramos Ele. E Ele transforma as nossas vidas e nos dá sentido para viver. Nós até podemos fazer outras coisas, mas a razão principal de todas elas continua sendo Ele. Temos compaixão, misericórdia e aprendemos a amar em toda e qualquer circunstância. É verdade ou não é? Porque o nascimento de uma pessoa é um motivo de festa. É ou não é? Você lembra quando nasceu seu filho? Você não cabia dentro de você. É ou não é? Uma pessoa humana, que é um ser eterno, glória a Deus. Mas imagina a celebração que deve ser feita quando nasceu aquele que iria trazer salvação para as nossas vidas. É motivo de muita alegria para nós, povo de Deus, celebrarmos esse momento. Quando os pastores estavam lá no campo, e os anjos chegaram para anunciar a vinda de Cristo, falaram assim, em Belém, nasceu hoje, aleluias, aquele que é a salvação de Israel. Mas isso foi anunciado a quem? Fala, pastores e ovelhas. Porque são a esses que lhe interessam a vinda de Cristo. Paz na terra, a quem Deus quer bem. E seja celebrado isso eternamente. Porque nasceu o leão da tribo de Judá. O rei dos reis, eternamente. O trono de Davi será ocupado por ele eternamente. Mas só que Deus, Ele deseja habitar nesse trono que está no teu coração. Onde você tem buscado Jesus? Como você tem buscado Jesus? Isso tem aproximado você dele?
Apocalipse 3:20 fala assim: eis que hoje eu estou à porta e bato na porta do teu coração. Se você ouvir a minha voz, abra essa porta, deixa eu entrar. Como nós cantamos aqui, não é que eu vou abrir a porta já está aberta. Deixa um sinal, bota na porta assim: Jesus, a porta já está aberta diariamente. Na realidade, essa casa, ela é sua. Eu não me pertenço a mim mesmo. Eu sou teu, Jesus. Eu te encontrei. Um dia eu te encontrei. Você lembra desse encontro? O dia que você encontrou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu ganhei uma camiseta que estava escrita, quando aceitei o Senhor, eu ganhei uma camiseta que estava escrito assim: Ele tocou o meu coração. Essa camiseta virou a minha segunda pele. Esses tempos atrás, eu voltei lá ao Brasil, perguntei: mãe, cadê aquela camiseta? Ela falou: filho, tudo na vida tem um fim, né? A camiseta foi, mas o toque permanece, aleluia. Ele tocou na tua vida já. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Se Ele tiver, eu quero dizer para você que você encontrou o verdadeiro Rei. Você é livre para celebrá-lo em todos os dias e para pregar a ressurreição dele em todos os dias. Incline sua cabeça, nós vamos ser ministrados por uma dança. Quero orar por você rapidamente. Pode ficar aqui, vocês vão mexer. Fale assim comigo: Senhor, pela tua palavra, eu te recebo mais uma vez nesse dia. Tu és o meu Rei e eu quero andar contigo. Quero colocar os meus olhos em ti. Tu és a razão de todas as coisas. Abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a caminhada que eu ainda não sei como será. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu confio em Ti. Abençoa esse irmão que está do meu lado. Nos abençoe, no nome de Jesus.